Conselho de Segurança. Ora, sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da revista Sábado. Numa semana muito rica em acontecimentos, vamos conversar sobre a decisão do Supremo Tribunal Americano que revogou a proteção do direito ao aborto, o resultado da cimeira da NATO em Madrid e os 25 anos da entrega de Hong Kong à China. Como habitualmente, temos os nossos membros permanentes, Vasco Rato, professor de Relações Internacionais, e João Carlos Barrada, jornalista e especialista em Relações Internacionais. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor executivo da Sábado e moderador deste podcast. Vasco, começando aqui pela decisão do Supremo Tribunal Americano, que revogou esta proteção ao direito ao aborto, que estava já em vigor desde 1973. Esta foi uma das raras vezes em que um direito foi revertido, se não mesmo a única, não tenho agora aqui bem a certeza, mas não é a primeira, já houve, foram muito raras mesmo. Portanto, implicações políticas que esta questão pode vir a ter, sendo que tem experiência de dois países muito diferentes na América do Norte, não é? Entre o Canadá e nos Estados Unidos, tem um conhecimento da realidade. Sim. Eu começaria por dizer, talvez, aquilo que não é esta decisão. Contrariamente a algumas coisas que ouvi por aí, nas rádios, nas televisões, a decisão não ilegaliza o aborto. Remete para os Estados. Remete para os Estados e os 50 Estados terão, cada um deles, de definir a legislação sobre o assunto. Eu, em princípio, até acho isto positivo. Porque me parece que as realidades em cada um dos 50 Estados são muito diferentes. Mas os direitos serão os direitos das mulheres, são iguais em todo o país, não é? Seriam, mas o direito ao aborto não é um direito humano. Vamos lá ver, o que está subjacente a esta decisão é justamente esta interpretação do direito. Não há um direito ao aborto, nunca houve, e em 1973 Roe vs. Wade não disse isso. O Roe vs. Wade disse é que no âmbito do direito à privacidade a mulher tinha o direito de abortar. O problema é que não havia e não há explicitamente um direito à privacidade na Constituição americana. Portanto, isto a Constituição americana é uma Constituição muito diferente da nossa, não é? Uma Constituição mais antiga que tem muito... Sim, mas há duas, digamos, filosofias de interpretação da Constituição. Uma mais à esquerda, que propõe que a Constituição é um documento vivo e, portanto, devemos interpretar a Constituição de uma forma, digamos, mais flexível, e de onde vem este... Só uma pergunta. Desculpa. Porquê à esquerda? Porquê é que considerar que a ideia não literal de um documento do século XVIII é uma ideia de esquerda? Não, é uma interpretação menos conservadora. Portanto, de uma forma geral, a direita americana acha que, ou melhor dizendo, tem uma interpretação mais literal da Constituição, da intenção do legislador quando a formulação da Constituição. Em contraste, a esquerda tem uma visão mais expansionista. Porque é que é assim? Sei lá, porque é que a esquerda acha uma coisa e a direita acha outra. É assim. E, portanto, em 73, quando esta decisão de Roe vs. Wade foi tomada e, posteriormente, enfim, reafirmada, o Tribunal, de facto, optou por essa interpretação ativista, de ativismo judicial. O Tribunal agora, com outra composição, decidiu reverter esta interpretação. Mas, mais uma vez, há pessoas que dizem, eu ouvi a Catarina Martins, até o nosso primeiro-ministro achou por bem pronunciar sobre a política interna americana, e fez considerações sobre este assunto. O que eu acho interessante verificar, por exemplo, só exemplifico, não é a primeira vez que há uma reversão de uma decisão do Tribunal. Há uma, porventura, a mais famosa decisão de 1857, Dred versus Scott, que dizia que um negro, um afrodescendente, nascido nos Estados Unidos, não era um cidadão americano. Essa decisão foi, e bem revertida.
E, portanto, só porque uma decisão é tomada há 50 anos, isso não significa, não é, que está fixa para a eternidade. Há decisões que alteram-se, porque não se trata justamente de decisões sobre direitos fundamentais. Aí é que está o erro, eu acho, de muita gente, não, quer dizer, é de afirmar que se trata do direito fundamental. Nos Estados Unidos não o é. Se quiserem, a Europa pode ser, não sei. Mas não o é nos Estados Unidos. Mas é política, é uma decisão totalmente política, e por isso talvez eu até me sinto desconfortável estar aqui a falar de uma coisa destas sem mulheres estarem presentes no debate. Eu explico de uma maneira muito simples, porque estamos a falar de algo que é um direito do ser humano, seja homem, seja mulher, então que não tem a estás ver... desconfortável em falar sobre isso, não é? Não, eu não estou desconfortável, mas preferia muito ter aqui uma mulher para dar-me o outro lado da questão. E o outro lado da questão é o lado político e o lado humano destas coisas. A ideia de que uma Constituição deve e pode ter uma interpretação literal é totalmente defensável de um ponto de vista doutrinário, de um ponto de vista jurídico, e é totalmente desadequada de um ponto de vista social, de um ponto de vista antropológico, se quisermos. E, aliás, temos exemplos muito simples do que é que estas coisas representam na realidade. Eu, por exemplo, não tinha ideia e fiquei até, direi, chocado quando vi que no ano passado, segundo as estatísticas oficiais norte-americanas, a principal causa de morte entre jovens eram incidentes com armas de fogo. Isto, para mim, sem estarmos num ambiente de guerra, parece-me algo absolutamente extraordinário. Como também fiquei muito admirado quando fui ver as estatísticas que agora tiveram outra relevância em relação ao número de abortos que são realizados nos Estados Unidos. Uma tendência de diminuição que existia foi revertida nos últimos anos e aconteceu que, por exemplo, houve um aumento de 8% no ano passado em relação ao ano anterior, com um total de um pouco mais de 930 mil dizem respeito a casos registados? Abortos, casos registados. Porque o problema agora que se põe nos Estados Unidos e que vai ter o seu peso, obviamente, nas eleições de novembro e depois nas eleições presidenciais, é que esta questão vai ser discutida Estado a Estado e vai entrar diretamente na campanha. E qual é o problema com discutir não, a questão de Estado a pelo Estado? contrário, acho que tem de ser discutida, deve ser discutida, e acho que os Estados, precisamente agora, em função desta decisão do Supremo Tribunal, estão na obrigação, precisamente, de legislar sobre essa matéria. Houve alguns até que já optaram pela interdição total em qualquer situação da interrupção voluntária da gravidez, como foi, por exemplo, o caso do Missouri, se não estou em erro, e da Dakota do Sul. E isto vai ter peso nas eleições, sobretudo naqueles estados onde há uma competição mais renhida entre democratas e republicanos, como a Flórida. Posso só dizer uma coisa para os nossos ouvintes? Quer dizer, os Estados Unidos é um país de 350 milhões de pessoas, é um país continental. Isto é como, mutatis mutandis, dizer que deveria haver uma lei que regulasse o aborto em todo o espaço europeu. Portanto, eu acho muito bem que haja uma lei em Portugal, uma lei em Espanha, uma lei em França, uma lei na Polónia. E no fundo é isto que agora está a acontecer nos Estados Unidos. Mas eu não estou a discutir. Não, mas esse ponto de vista o facto de se tratar mas há muita gente a discutir de um Estado federal, de haver uma diferença entre aquilo que é a lei federal, o que é aquilo que é a lei do Estado, o que é que são as constituições de cada Estado e o que é a Constituição do país, isso é outra questão. Daí, por exemplo, também a tal questão civilizacional. Porque é que nos Estados Unidos isso não é encarado como um direito fundamental, ou seja, aquilo que, na minha opinião, até de uma forma um pouco infeliz, não muito infeliz, o direito a dispor do próprio corpo, como que se costuma dizer, é um direito, é visto, por exemplo, em alguns países, como é o caso de Portugal ou da França, onde agora o partido governamental, à procura de causas, propõe que isso seja consagrado na Constituição, o direito à interrupção voluntária da gravidez. Como é que isso se torna uma questão política? Por isso, por exemplo, até te penso, nos ajudes a perceber porque diferenças tão grandes entre, sei lá, o Canadá e os Estados Unidos. A maneira de ver esse tipo de questões. Vamos lá ver, o Canadá... Para um europeu, estou a falar do nosso ponto de vista. O Canadá é um país que tem uma cultura política muito mais consensualista, sempre teve. Aliás,
por ter essa cultura, é que não faz parte da América. Quer dizer, alguma razão há para serem países diferentes. E como alguns historiadores dizem, o Canadá é filho da Contra-Revolução e os Estados Unidos da Revolução. Sim, claramente. Quer dizer, os canadianos são aqueles que se mantiveram leais à coroa, não é? E, portanto, é uma tradição política mais conservadora. A questão dos direitos não era... Quer dizer, o Canadá não tinha uma Constituição até os anos 80, portanto, os direitos advinham das deliberações do Parlamento e, enfim, da legislação, da Magna Carta, etc., que havia anteriormente. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos têm uma cultura muito centrada naquela Constituição. E depois as clivagens de natureza religiosa são muito mais vincadas nos Estados Unidos, que têm de facto uma cultura política muito mais individualista, que faz com que estas coisas venham ao de cima. Agora, há uma grande mudança que eu vivi nos Estados Unidos nos anos 90, quando Bill Clinton ganhou as presidenciais. Eu recordo-me perfeitamente uma coisa que Clinton disse que me parece sensata, que é que o aborto deveria ser raro, seguro, e raro, seguro, qualquer safe, como é que era? Safe? Bom, a ideia era esta, raro e seguro. Portanto, não era uma coisa, não era como ir à farmácia, não é? Algo mudou nos últimos 20 anos, em que esta questão do aborto é tratada como uma bandeira política. É como as armas, ao fim e ao cabo. Sim, talvez o aborto esteja para a esquerda como as armas estão para a direita. Sim, não está mal visto. Exato. Há aqui uma questão também que é importante, que é que quando foram ouvidos no Senado, os juízes que votaram esta decisão disseram exatamente que não iam tomar uma decisão como esta, ou seja, que não iam reverter decisões já tomadas. Isto deve ter consequências? Eles não disseram isso. Eles disseram que as decisões, o precedente era importante, mas obviamente não disseram que não iriam jamais. Iriam julgar segundo o mérito de cada caso, não é? A expressão que habitualmente Sim, mas foi entendido como audiências. Como não foi iria... assim que algumas pessoas entenderam, mas não foi isso que eles disseram. Eu recordo-me perfeitamente de ouvir, porque a própria pergunta era uma pergunta desonesta, não é? Porque qualquer juiz ou candidato a juiz que dissesse, não, eu vou reequacionar a questão, ou vou eventualmente votar favoravelmente quer dizer, não seria confirmado pelo Senado, portanto era uma daquelas perguntas que é desonestas, que é feita justamente, não é, por razões políticas. E a resposta é equívoca, é esquiva. Claro, e foi esquiva. A uma pergunta que não se pode responder nem sim nem não, dá-se uma resposta esquiva. Mas isto é cobardia política, ao fim e ao cabo, nos Estados Unidos. Os próprios democratas agora têm muita gente que afirma que muito disto é culpa do presidente Obama, que quando teve a oportunidade de legislar em termos federais sobre esta questão, não o fez. Claro, não é cobardia, porque passaram a bola aos tribunais em 1973 e nos últimos 50 anos continuavam a passar a bola. Portanto, agora é necessário que sejam os políticos, os legisladores, de acordo com os valores dos 50 estados, das comunidades diferentes, que decidem a legislação. Quer dizer, uns estados, a Califórnia, Nova Iorque, Vermont, etc., terão legislação ultraliberal. Outros estados vão proibir, pelo menos numa mas isto fase tem um peso inicial. social tremendo, porque vai afetar, obviamente, as pessoas com menores rendimentos e nas pessoas com menores rendimentos as comunidades de imigrantes, as comunidades negras. Quer dizer, isso são coisas tão óbvias que nem vale a pena trazer para a discussão. Agora, como é que se vai resolver numas eleições? Ainda por cima, grande parte do eleitorado que é afetado por estas questões se abstém, isso aí fica em aberto, mas não vai ser nada bom para os democratas, que em alguns estados em que provavelmente a coisa vai enquistar ainda mais. Não faço Agora, ideia, mas... Supremo... Acho que isto vai ser contraproducente para os democratas em novembro. Mais uma coisa, mais um tema que será certamente muito... vai continuar a causar polémica. Agora, do Supremo Tribunal Americano para Madrid, mais concretamente para a Cimeira da NATO, que está a ser apresentada como um encontro refundador,
digamos assim, do Tratado do Atlântico Norte, com a Rússia a ser considerada um adversário direto, novamente. É uma grande diferença para o que se passou há 10 anos em Lisboa, em que a Rússia era vista como um parceiro estratégico. Com Medvedev em Lisboa, passaram apenas uma década, mas muito muda. Era um desde potencial parceiro estratégico, acho que era essa a formulação no último conselho. Eu andava a comentar nessa cimeira de 2010, chovia água a potes, lembro-me disso, estava a comentar isso para uma rádio, estava a comentar isso numa televisão, e fazia parte de um pequeno grupo de abismados que não conseguia perceber o que se estava a passar à minha frente, porque estava cá o Sr. Dmitry Medvedev, que estava naquele interregno como presidente da Federação Russa. Estava em debates em que um embaixador português na NATO dizia: pois, temos de considerar a hipótese de a Rússia vir a integrar a aliança, dado que nós temos perspectivas comuns em relação à cooperação a longo prazo e tudo mais. Isto passava-se em 2010. Dois anos. Não é preciso dar aqui nomes. Isto estamos a falar 2 anos depois daquela guerra de verão contra a Geórgia. Nós estamos a falar depois de aquilo que foi um discurso público na chamada Cimeira de Segurança de Munique, em que Putin pôs em questão os equilíbrios que existiam à época e que ele considerava desfavoráveis para a Rússia e que teriam de ser revistos. E andava-se nesta ilusão. A ilusão que era alimentada, como sempre aconteceu, por interesses muito particulares, quer dos Estados Unidos, que andavam na tal política de reorientação em relação a Moscou, apesar de já apontarem os seus holofotes mais para a Ásia e para uma eventual ameaça chinesa, e em que na Europa, sobretudo com as coligações de conservadores e sociais-democratas na Alemanha, se apontava para aquela ideia de que o comércio com a Rússia, enfim, iria ajudar à integração no continente. E depois, claro, tudo isso ruiu. Mas é muito interessante porque como é que em tão pouco tempo, e alguns dos protagonistas ainda estão ativos, ninguém faz o meia-culpa destas coisas. Ninguém faz, quer dizer, não há culpados. Nem os jornalistas. Não há culpados. Nem os jornalistas. Eu fartamente, por exemplo, eu não gosto de falar na primeira pessoa, mas a mim faz-me uma extraordinária confusão. Como é que gente que andou a defender que o coelho era cor-de-rosa em 2010, hoje em dia anda a dizer que o coelho é um coelho preto e muito perigoso, e pronto, é assim, a vida é assim. Ora, nada disto acontece por acaso, são pessoas que não têm princípios. Temos de chamar as coisas tal como são. Agora, sob este choque, nós temos não só a definição da Rússia como tal adversário, e temos sobretudo uma grande novidade para mim, que é o que sai desta cimeira. Não sei se o Vasco concorda com isso, que é esta ideia, que obviamente o nosso Presidente da República logo comentou, de que temos a China como adversário o que é que o Marcelo sistémico. Disse que era uma coisa nova, era uma coisa estranha, mas tinha razão de ser. Era uma novidade. Só para em termos da estratégia. É não é bem assim, porque eu estive presente também em algumas situações em que Marcelo Rebelo de Sousa, comentador, comentava estas coisas da NATO e com conhecimento de causa. Portanto, mas isso foi há muito tempo. Há aqui um aspecto, é esta da China também. Na minha há um aspecto opinião, também aqui muito importante, que é a NATO, passagem para ter 300 mil efetivos em prontidão. É quase praticamente 8 vezes mais do que existe atualmente. 40 mil. Como é que isto é feito? Como é que isto acontece? Quer dizer, e como é que nós, pagando. Em Portugal, também vamos participar nesse esforço? Como é que é feito? É feito pagando, quer dizer, é uma das mobilizando, pagando, garantir que haja combustível para enviar material para a Ucrânia, quer dizer, isto tem custos, quer dizer, isto é uma das novas realidades que eu acho que a opinião pública europeia ainda não interiorizou, é que isto tem custos significativos. Os países bálticos já há algum tempo reclamavam este tipo de sinal de apoio. Aliás, uma coisa interessante desta cimeira é verificar-se que a tradicional clivagem entre os países de leste pós-comunistas e os restantes
resolveu-se, não é? Está resolvida. Essa clivagem, em larga medida, João, está resolvida. Quer dizer, os tipos tinham razão nos últimos 20 anos. Sem dúvida nenhuma. Tinham razão. Sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu acho interessante... Olha, desculpa já diz. agora, há aquele que chamam soundbite com muita força da primeira-ministra da Estónia, quando ela diz que nós não queremos novas Buchas no nosso território, referindo-se aos massacres que ocorreram na cidade de Bucha, quando estava a dizer que é inaceitável aquilo que era o plano de defesa da NATO, que implicava que, em caso de ataque convencional russo, os países bálticos, os 3 Estados bálticos teriam de ser sacrificados para, meses depois, virem a ser reconquistados. Ela diz que isto é totalmente inaceitável e isto foi para a discussão pública e mas, naturalmente. Não me parece que haja outra forma. A ideia subjacente à defesa... Sim, mas a ideia dela dizer esta ideia que se pode sacrificar gente tem de ser abandonada. Mas provavelmente não é possível defender sem fazer o sacrifício desses países. Quer dizer, é preciso recuar, não é? Aumentar o espaço estratégico, ter manobra estratégica. Sim, eles não têm profundidade estratégica. Não há profundidade estratégica, exatamente, não é? Portanto, infelizmente, as coisas desse ponto de vista são o que são. Agora, o que eu acho muito interessante é que a Aliança, quando acaba a Guerra Fria, não é? Tenta definir uma nova missão estratégica, encontrou-a muito em resultado daquilo que estava a acontecer nos Balcãs com a desagregação da Jugoslávia, isto é, essa perspectiva estratégica passou a ser os alargamentos, não é? Para evitar na Europa Central aquilo que estava a acontecer nos Balcãs. Depois do 11 de setembro, não é? Falou-se da NATO com uma missão mundial, uma missão fora da área, combater o terrorismo no Afeganistão, como aliás fez. E agora regressamos ao princípio. Okay. Mas agora regressamos ao princípio, não é? Quer dizer, o princípio é a razão, essencialmente, pela qual a organização ANAR foi criada, que é defender contra Moscovo, na sua nova encarnação. E a China, que é a novidade. Mas este reforço também pode ter... Não tive essa sensação. Vocês podem ter razão, mas a interpretação que eu fiz não é exatamente essa. É que a NATO está vocacionada para defender militarmente, para dissuadir a Rússia no continente europeu, e a prazo, não é? Quer dizer, há um problema com a China, ameaças com a China, que não são propriamente militares, e se fossem a NATO não têm grandes capacidades para resolver, mas prendem-se mais com a tecnologia, a inteligência artificial e coisas do género, a telecomunicações. Daí usar-se essa expressão adversário sistémico, não é? Mas isso não é a primeira vez que a NATO usa... Usou a União Europeia no sentido de competidor estratégico. Sim, para a China. Mas antes de irmos à China, eu gostava aqui uma questão... Mas o Dr. Marcelo só agora percebeu isso, é? Não, que a China é um problema? Não é bem assim. Também não podemos estar a acusar eu não acuso o presidente Marcelo, ou o antigo comentador Marcelo, ou o professor de Direito Marcelo, de tudo e mais alguma coisa. Ele é que fala demais e muitas vezes, e por vezes diz que isto é algo de novo. De facto, eu gosto de ouvir quando ele fala de bola. Mas vamos já à China. Há uma coisa que era importante. Aí podemos entrar com o Marcelo Rebelo de Sousa. Já vamos estar à China e voltamos à China com o Marcelo, mas gostava de este reforço de 300 mil efetivos pode estar relacionado depois também com o aumento da fronteira direta com a Rússia, com uma futura adesão da Suécia e da Finlândia, foram aceitos como membros candidatos. Agora, esta aceitação da Suécia e da Finlândia como membros candidatos implicou negociações com a Turquia. O grande vencedor também desta cimeira será Erdogan? Porque conseguiu uma série de concessões, pelo menos voltou para o seu país apresentando como tendo obtido uma vitória total. Deixou de falar de uma coisa que era da ofensiva que ele estava a prometer e que era vista com maus olhos, e houve pronunciamentos públicos nesse sentido, que é por parte do Washington, que quer de Moscou contra os grupos curdos no norte da Síria. Isso desapareceu do radar nos últimos dias. É provável que daqui a uns meses volte a estar. Conseguiu uma vitória no sentido em que
que o texto é explícito do compromisso que foi assinado pelos turcos, pelos finlandeses e pelos suecos, e rubricado ainda pelo secretário-geral da NATO, de que não iria ser permitido qualquer tipo de atividade que pudesse ser entendida como apoio a grupos considerados terroristas, quer pela Turquia, quer pela União Europeia, como é o caso do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Houve também concessões feitas à Turquia no sentido de a Suécia, por exemplo, deixar de impor restrições a transferências de equipamento militar. E depois há silêncio em relação a eventuais compromissos turcos, quer para compra de eventual material aéreo norte-americano, quer sobretudo de não voltarem a adquirir material de defesa antiaérea à Rússia, esse adversário da NATO, não é? Parece lógico. Parece-me, mas não tem funcionado. Há outra coisa, há a questão da extradição, não é? Dos direitos de extradição, sim. O que não me parecem particularmente preocupantes, porque terão de obedecer às regras europeias. Sim, e a Finlândia e a Suécia estão garantias absolutas nesse sentido, quer dizer. Agora, não deixa de ser curioso estas exigências todas relativamente ao PKK, virem de alguém que durante ali um período negociou com o PKK, tentou resolver o problema do Kurdistão, que é o problema, aliás, o maior problema, que confronta a democracia, se é que ainda se pode falar em democracia turca. Sim, que a democracia na Turquia é uma matéria reduzida. Agora é reduzida. E agora sim, vamos à China. Matéria reduzidíssima. Vamos à China, em que foi considerado um adversário estratégico pela NATO, curiosamente na mesma altura em que faz 25 anos que o Reino Unido entregou a soberania de Hong Kong. Na altura foi assim. Governor, Prime Minister, ladies and gentlemen, I have been asked by Her Majesty the Queen to read the following message. 5 hours from now, the Union flag will be lowered and the flag of China will fly over Hong Kong. João, nessa altura tu estavas lá neste dia da transição. Chovia torrencialmente e é muito curioso porque havia um clima em Hong Kong de resignação, estou a falar por parte da população chinesa, que contrastou muito com aquele que se verificou 2 anos depois, quando os portugueses deixaram Macau, em que havia um sentimento quase que de alívio por se terem ido embora. Há uma razão... Dos chineses ou dos da parte chinesa, aliás, porque os últimos anos da administração portuguesa em Macau foram excepcionalmente penosos. Mas no caso de Hong Kong, isto é muito significativo porque estes 25 anos que se assinalam, nós hoje já perdemos a perspectiva das coisas. Ora, quando a transição se verifica em 1997, é na base de um acordo que foi negociado entre Margaret Thatcher e Deng Xiaoping, de que o sistema capitalista se manteria inalterado durante 50 anos, bem como todas as instituições daquilo que nós chamamos do Estado de Direito em Hong Kong. 25 anos depois não sobra pedra sobre pedra. Isto é relevante assinalar. É certo que as coisas, do ponto de vista dos habitantes de Hong Kong, dos chineses e de todos os outros que lá viviam, começaram logo mal. Começaram mal até em terras em que a superstição e o jogo conta tanto. No primeiro, na negociação em Pequim entre Margaret Thatcher e Deng Xiaoping, depois de terminar a negociação, em setembro de 1982, Margaret Thatcher, ao sair do grande Palácio do Povo, em Pequim, tropeçou nas escadas e caiu. Ora, isto levou-lo, claro, como era costume em Hong Kong, a bolsa caiu por aí abaixo, maus augúrios sobre o que vinha por aí, e de facto tudo se veio a confirmar, porque nenhuma das garantias que a China tinha dado funcionou. O primeiro governador, que foi Tung Chunghua, era um magnata do setor do transporte marítimo, cujas empresas tinham falido e tinham sido salvas pela República Popular da China. Foi o primeiro governador da região administrativa especial. Foi péssimo. A seguir a ele vieram uma série de antigos
funcionários coloniais. E a repressão, agora culminando nos últimos anos com a Culminando nos repressão. últimos anos com a repressão e com esta triste senhora que abandona o cargo no último dia do mês de junho, uma funcionária Carrie Lam, uma católica, que foi funcionária do regime colonial e que deixou o cargo com uma acusação de subversão e de traição à pátria chinesa do antigo bispo cardeal de Hong Kong, Joseph Shen, e portanto esta situação de a China ter revogado tudo o que eram garantias e acordos com grande protesto da população, é algo que está consumado. Ao mesmo tempo que a importância de Hong Kong caiu a pico do ponto de vista económico. Sempre não vale a pena estar a dar números, mas enquanto o Hong Kong tinha um grande peso, representava mais de 10, cerca de 13%, equivalia a 10, 13% da economia popular da República da China, quando há a transferência em 1997, hoje em dia é 2, 3%. Isto implica também a expansão da economia chinesa, mas Hong Kong hoje em dia faz parte de um conjunto económico diferente e, sobretudo, em Pequim, a liderança comunista nunca teve a noção do que é que fazia a diferença política de Hong Kong e o que é que isso representava para o estrangeiro. Macau jogava pouco nesse sentido. Concordas, Vasco, que já não sobra pedra sobre pedra do que foi prometido na altura? Ou seja, que estes 50 anos foram encurtados drasticamente? Não concordo. Não sobra nada. Não vejo a razão para estar surpreendido com esse desfecho. Vamos lá ver. É preciso. Quer dizer, o João fez agora um ótimo trabalho de contextualização, mas há uma coisa que é também necessário dizer. Quer dizer, a Thatcher equacionou a eventualidade de usar poderio militar para evitar a transferência e verificou-se que simplesmente não era possível, como é evidente, não é? Portanto, a primeira coisa a dizer é que tinha de ser assim, isto é, tinha de haver a transferência. Segunda coisa... Desculpa, isso é uma coisa para os ouvintes, tinha de ser naquela data porque Acabava Hong Kong era colónia, mas havia uma parte que era um acordo que tinha sido estabelecido nos chamados novos territórios, que era um aluguer à China, que terminava precisamente, os 99 anos desse aluguer terminava na altura, 97. E isso implicou também que a negociação portuguesa tivesse de prosseguir noutros termos. Para a China, a devolução de soberania era muito importante, porque Hong Kong representava aquilo que os chineses chamam um dos episódios mais marcantes no chamado século de humilhação nacional e, portanto, era muito importante do ponto de vista da afirmação do poderio do Partido Comunista Chinês. Agora, como eu dizia há pouco, não vejo que haja razão para estar surpreendido com aquilo que aconteceu. Estes dirigentes comunistas já mostraram em mais do que uma ocasião aquilo que são capazes de fazer. Mostraram de uma forma muito clara em Tiananmen, as pessoas ainda se lembram mais ou menos disso, mas também mostraram durante a Revolução Cultural, mostraram durante o Grande Salto em Frente, Mao Tse-tung demonstrou isso nas montanhas, o custo humano da Revolução Maoísta salda-se à volta por 80 milhões de pessoas, portanto eu não vejo porque é que hoje as pessoas estão surpreendidas com o que aconteceu. Desculpa, podem estar surpreendidas num aspecto, é que Hong Kong e Macau, a chamada reunificação, Macau é um estatuto diferente, porque nunca foi tida como uma colónia, nem pelos portugueses, nem pelos chineses. Exato. E a administração portuguesa tinha sido humilhada durante a Revolução Cultural, com o episódio do 1, 2, 3, e portanto, por isto, com essa arrumada. Mas fazia parte de um contexto mais lato, definido por Deng Xiaoping, para a reunificação com Taiwan. Certo. Portanto, nesse sentido, as pessoas podem talvez haver uma certa surpresa de como é que tudo caiu. Mais uma vez, eu também acho que não. Porque... Para mim, não. Mas poderá ser uma justificação, talvez para muita gente. Pois, talvez. Mas eu acho que não, pela mesma razão. Há pouco estavas a falar do papel que Hong Kong teve como praça financeira. Quer dizer, a verdade é que isso foi importante nos anos 80, nos anos 90, deixou de o ser. Quer dizer, hoje a China não precisa, literalmente não precisa de Hong Kong como praça financeira.
Mas o mais importante disto tudo é o sinal que nos últimos 2 anos, sensivelmente, foi dado a Taiwan. Se os taiwaneses acreditam ou continuam a acreditar nesta ideia de Deng Xiaoping de 2 países, 1 país, 2 sistemas, estão redondamente enganados, porque o que esta experiência recente de Hong Kong tem mostrado é que qualquer território que esteja sob a alçada de Beijing vai ser governado de acordo com, quer dizer, aquela forma musculada, não é, dos dirigentes chineses. Isto, curiosamente, aumenta a resistência, não é, dos taiwaneses, das elites e também do povo, ou grande parte do povo, à eventual reunificação, que era aquilo que se pretendia fazer que Deng Xiaoping... Portanto, é uma estratégia, quer dizer, é uma estratégia assim um bocadinho estranha, mas tem uma explicação. Quer dizer, é que recentemente Beijing está convencida que não precisa de ter em conta as opiniões públicas internacionais e que pode, na prática, fazer o que quer e fará o que quiser até 2049, quando espera ter Taiwan. Pela experiência dos anos que tive de China, acho que aprendi uma coisa, acho que era algo que fazia consenso entre gente do lado da República Popular da China, gente de Macau e de Hong Kong, de Taiwan e todos os estrangeiros que se interessavam pela questão. É que quando se fala de guerra por causa de Taiwan, aí é uma eventualidade onde se está a falar mesmo muito a sério. Acho que isto faz consenso entre todas as pessoas que refletem sobre o assunto ou se tentam manter minimamente informadas, e isso é uma condicionante total da política da Austrália, do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, e agora passa a ser também um condicionamento para levar em conta falando com nos a NATO. Estados Unidos, apesar da bipolarização cada vez maior que existe na política americana, a China é um assunto mais ou menos consensual. Tornou-se. Trump gerou um novo consenso em volta da China, isso é verdade. Agora, eu arriscar-me a dizer uma coisa. Até 2049 o problema de Taiwan está resolvido. Porquê? É uma razão muito simples. 2049 é o centenário da fundação da República Popular da China e, portanto, este é o horizonte. 2049 é o horizonte das elites chinesas e até lá a questão estará resolvida a bem ou a mal. E Xi Jinping sublinha isso cada vez Sim, mais nos seus exato. discursos. Ao discurso do sonho chinês, ao discurso de elevar o nível médio civilizacional da China, e ao discurso da E a NATO reunificação eventualmente poderá ter um papel aí nessa aquela questão? data, 1949. A NATO diretamente duvido, mas não é por acaso que nesta cimeira da NATO estavam alguns países do Indo-Pacífico, incluindo, que não se percebe o que é que lá foi fazer, a Nova Zelândia, mas os outros países um bocadinho mais sérios, sim. A Nova Zelândia, porque faz parte do sistema de vigilância Dos 5 olhos, não é? dos 5 Five olhos, não é? eyes, Que não é? apanha a Austrália, Sim, que mas aquela apanha senhora, o Canadá, os Estados Unidos e a aquela Grã-Bretanha. senhora em política externa. Se fosse Covid, estava disposta a aprender toda a gente. É má vontade, generalizada. De uma forma muito rápida, uma sugestão daquilo que devemos acompanhar agora ao longo da próxima semana. Enterros em Luanda, o muito previsível enterro de José Eduardo dos Santos, a morte de um cleptocrata e de um homem que não encontrou o seu Putin, ou seja, não conseguiu gerir a transição, obter garantias para a sua família, criou sim uma burguesia cleptocrática em torno dele, mas falhou a transição e é um homem que dificilmente deixa saudades. Vasco. Sim, eu acho a verificar-se essa inevitabilidade, não sei se é esta semana ou não, nos próximos dias, e vai ser, concordo com o João, mas vai ser muito No dia em que interessante. nós estamos a gravar ainda não tinha acontecido. Não, ainda não aconteceu. Mas vai ser muito interessante ver o que é que alguns, digamos, atores políticos portugueses vão dizer sobre o período, as décadas de poder de José Eduardo dos Santos, não é assim? Espera-se que haja, pelo menos do professor Marcelo, algum comentário.
Tal como na Cimeira da NATO há 10 anos foram ditas muitas coisas, vamos ver o que é que foi dito e podemos fazer as devidas comparações. Muito obrigado mais uma vez, este foi o Conselho de Segurança. Para a semana estaremos cá novamente, como habitualmente pode ser ouvido no site da Sábado e nas plataformas habituais. Até para a semana. Conselho de Segurança.